Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso, desde já, dá um joinha, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, para que você seja abençoado, né? Para que Deus faça algo tremendo na sua vida e que você esteja conectado conosco. Deixe seu comentário de qual cidade você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo devocional, o que Deus falou ao seu coração, interaja conosco e se inscreva no nosso canal PR Giovanni do YouTube, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, somos da igreja Casa na Rocha, estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus e estamos continuando o nosso estudo sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5,17. É o texto sagrado que nós estamos vendo juntos aqui, estudando à luz da palavra de Deus. Estamos no versículo 17, 1 Timóteo 5,17, uma palavra aqui para liderança, né? E também para a igreja. Sempre lembrando que Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo, alguém que Paulo levava junto nas suas viagens missionárias e aonde ele ia implantando novas igrejas, novos trabalhos, deixava Paulo, deixava Tito para dar continuidade ao trabalho começado, iniciado pelo apóstolo Paulo. Então, era um filho na fé. E quem está escrevendo é um pai espiritual, o apóstolo Paulo, tá? E aí ele dá as seguintes recomendações em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Olha só, a Bíblia está dizendo que nós temos que honrar a nossa liderança espiritual, que aqui é chamado de presbítero. Presbíteros são os pastores, os líderes, né? Sejam profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, todos os 5 ministérios que compõem um presbitério, que é como se fosse um conselho dos mais maduros, dos anciãos da igreja. Aqueles que governem bem sejam estimados, sejam valorizados, tenham proeminência, né? Sejam dignos também de duplicada honra. E essa honra não é só de palavra, não é só de atitude, de trato, que também deve ser feito, mas aqui está falando de um cuidado financeiro que as comunidades devem ter com os seus pastores, com os seus líderes. Infelizmente, a gente sabe que muitas comunidades, em muitas igrejas, muitos pastores, obreiros, missionários, líderes de trabalho e de igreja passam por situações precárias. Não são cuidados pelos seus, muitas vezes são desonrados verbalmente, emocionalmente, né, através de conflitos, confusões que muita gente causa dentro das igrejas e financeiramente também. Infelizmente, muitos obreiros cristãos não conseguem viver uma vida digna, básica, diante e perante a sociedade, porque são desonrados nas suas comunidades locais. E o que acontece? Ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. É tudo que o diabo quer. É ferir o líder espiritual, o presbítero, o pastor, o líder da igreja, porque ferindo o líder, as ovelhas serão dispersas e o inimigo, né, vai escandalizar o evangelho, ao mesmo tempo vai ferir e machucar, arrebentar tanto o obreiro quanto os seus liderados e vir aquela confusão dentro das igrejas. Então, que os líderes sejam estimados, que os líderes tenham duplicada honra, tanto verbal quanto financeira e perante a igreja. É claro que a liderança precisa ser coerente com o evangelho, viver uma vida íntegra, santa, consagrada, dedicada ao Senhor. E no final desse trecho ele diz, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, que a principal missão de um pastor é a pregação do evangelho, é o cuidado com as vidas. E a doutrina aqui fala do ensinamento saudável, a sã doutrina, a doutrina de Cristo e a doutrina apostólica, contida nos 4 evangelhos e também nas cartas paulinas, no que a gente chama de epístolas, de Paulo, de João, de Pedro e todas as cartas ali, livros do Novo Testamento.
e também do Antigo Testamento. Ele precisa ser versado, né, na palavra, na Bíblia Sagrada, na história, nas questões, né, sociais, naquilo que está acontecendo no ambiente político, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, sempre sabendo contextualizar aquilo que está acontecendo, a fim de que as suas ovelhas cresçam no conhecimento, na graça, na maturidade diante de Deus e diante dos homens. Para você ver um pastor feliz numa comunidade local, você precisa tratar com dignidade, você precisa estimar, honrar, gente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem a cultura da desonra. A cultura, por sermos colônia, né, muitas vezes fomos explorados, extorquidos, enganados, lesados. Então, as relações já começam na desconfiança, na desonra, né, na zombaria, na chacota. E nós não podemos ser assim no ambiente da igreja. O ambiente da igreja é um ambiente de honra. Deve ser o maior ambiente de honra e não de desonra. Devemos honrar e tornar estimados, dignos de duplicada honra, os nossos presbíteros, os nossos líderes, a fim de que eles possam servir ao Senhor com alegria no coração, com uma unção tremenda, se dedicando com afinco, com diligência, com autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, com um ânimo pronto sempre para servir e abençoar aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Olha o que diz o versículo 18. Paulo aqui traz um texto lá do Antigo Testamento, da lei mosaica, que diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então você vê que no contexto aqui, essa duplicada honra, fala de algo financeiro, fala de salário, fala de dar um bom salário para o obreiro cristão. Não um salário, né, injusto, um salário miserável, um salário onde a pessoa não consiga ter o mínimo básico necessário para viver uma vida digna. Se for solteiro é mais fácil, é claro. Se for casado, que consiga criar os seus filhos de forma digna juntamente com a sua esposa, né? Não ligarás a boca do boi que debulha, fala disso. Assim como um boi está debulhando, né, está preparando a terra para a lavoura, né, ou abrindo ali os buracos para que a semente seja lançada, esse boi precisa se alimentar, esse boi precisa ter a sua provisão para que ele consiga fazer o seu trabalho. Então ele traz essa analogia, né, essa alegoria. Assim como um boi precisa de provisão, de alimento e de cuidado para que ele possa cumprir a sua tarefa, que é preparar a terra para a semeadura, assim também o obreiro cristão é digno de um salário justo, bom, digno, honesto, dentro, é claro, da condição daquela comunidade, daquela igreja que ali está, tá bom? Outra coisa interessante é o que diz o versículo 19, presta atenção. Paulo está dizendo, dando as recomendações para seu filho na fé, Timóteo, ele diz: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, ele está falando, olha, não aceite qualquer tipo de acusação contra um dos pastores, os presbíteros, os líderes, os anciãos da comunidade, se não houver pelo menos 2 ou 3 testemunhos. Por quê? Porque, infelizmente, querido, o diabo pode levantar um falso testemunho dentro da comunidade. Né? Uma pessoa, às vezes, que está mal resolvida, alguém que está com raiva do pastor, ou então um satanista se infiltrar no seio da igreja, uma pessoa ali maldosa, né? Com motivações terríveis, enviadas pelo inferno por Satanás, pode se levantar com infâmia, com calúnia, com injúria, com difamação contra um líder cristão, contra um presbítero. Então é muito importante, né, ter no mínimo 2 testemunhas que viram o fato, que observaram aquela situação, aquilo que o líder errou, falhou. Se for só uma, escute, né, veja o que aconteceu, chame para conversar, mas cuidado, porque uma testemunha não é para se dar crédito, é o que diz a Bíblia aqui. Nós não devemos aceitar acusação nenhuma se tiver apenas uma pessoa acusando um líder, um presbítero ou um ancião da igreja. Tem que ser 2 ou mais testemunhas, justamente por causa do falso testemunho e da falsa acusação. Né? Às vezes a fofoca, é o fulano que me disse, não.
Nós temos que eliminar a fofoca do seio da igreja. Essa é uma das maiores pragas que tem assolado as igrejas, lançado ovelhas contra pastores, pastores contra pastores, ovelhas contra ovelhas. É o que tem gerado muita confusão. É algo abominável do ponto de vista de Deus. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. É tão abominável que no Antigo Testamento o falso testemunho era apedrejado por todo o povo de Israel. Quem levantasse calúnia, difamação, um falso testemunho contra alguém e fosse verificado esse falso testemunho, aquela pessoa era colocada perante a congregação e era apedrejada perante todos, porque é algo horrendo, terrível, deteriora, destrói as comunidades e a Assembleia dos Santos, tá bom? Aos que pecarem, diz no 20, repreende-os na presença de todos para que também os outros tenham temor. Então, muito importante. Caso o presbítero, o líder, o pastor tenha falhado, ele precisa ser exortado perante toda a igreja. Para quê? Para que o temor de Deus invada toda aquela comunidade, a comunidade perceba também que aquele líder que falhou, tropeçou, ele tem que ser cuidado, é claro, tem que ser pastoreado, não pode ser descartado, jogado no lixo, né, tratado de qualquer maneira, não. Precisa haver disciplina em amor, correção com cuidado pastoral, a fim de que ele não se perca, mas sim que ele venha a ser restaurado no Senhor. E por isso precisa da repreensão perante todos, para que o temor do Senhor caia sobre aquele líder que falhou, aquele presbítero, mas também diante de toda a comunidade cristã. Amém? Então, esse é o trecho que nós falamos hoje. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério, também os horários de culto, as nossas programações, como você pode se conectar conosco. Continue conosco, deixe seus comentários aí, o que você achou desse vídeo. E continue conectado conosco. Um grande abraço do pastor Giovanni. Quarta-feira, 20 horas, culto aqui na igreja.